Amados, bom dia. Hoje é dia 19, sim, 19 de fevereiro do ano da graça de 2025. E continuamos a considerar o texto de Êxodo, capítulo 3, enquanto caminhamos através da experiência de Moisés para entender a forma como Deus se dá a conhecer e como nós podemos conhecer Deus também através da sua experiência. E depois de Deus ter chamado a atenção de Moisés através daquela sarça ardente, depois de o ter chamado pelo nome, e como lembrávamos no domingo, este é um aspecto muito importante da intervenção de Deus na nossa vida. Deus fala pessoalmente com cada um de nós e Ele conhece-nos pelo nome, e por isso Deus aqui dirige-se a Moisés e chama por o nome dele, o que com toda a certeza fez toda a diferença naquele encontro. E depois de Deus lhe ter chamado a atenção para que aquilo que estava ali a acontecer era algo muito, muito especial, porque era, ele tinha que entender que era Deus que estava a falar com ele. No versículo 6, Deus identifica-se nesta conversa e diz: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a partir daquele momento Moisés começou a compreender de uma forma mais clara e explícita o que estava ali a acontecer, ao ponto que no versículo 6 termina dizendo que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mas eu queria chamar a nossa atenção para este aspecto que precisamos de conhecer muito bem de Deus. Um aspecto que já esteve presente nos outros encontros, mas que neste está especialmente registado. A partir do versículo 7, Deus começa a explicar a razão pela qual está a falar com Moisés, e falo registando algo que está sempre presente no coração de Deus, que é a preocupação de Deus para com os seus filhos. Diz o versículo 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E depois começa a descrever a sua preocupação e também a iniciar a descrição do seu plano de libertar o povo de Israel daquela situação. O versículo 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Isto é algo que nós precisamos de entender muito bem, conhecer muito bem do nosso Deus. O nosso amado Deus, o nosso Pai. Porque neste conceito de Pai, provavelmente esta realidade até ganha mais expressão. Nunca está indiferente à nossa vida. Ele nunca está distraído. A nossa vida nunca lhe passa despercebido no meio de tantas outras coisas, como se Deus tivesse tanto para fazer que a nossa vida, aquilo que estamos a viver, seja indiferente, ou que Deus em algum momento esteja descuidado com a nossa vida. Deus sempre está atento ao nosso viver, àquilo que estamos a experimentar. Não há como vivermos, experimentarmos alguma coisa nesta caminhada que não seja alvo da atenção de Deus. Isto é muito importante, conhecer de Deus, porque tantas vezes, eu creio que isto já aconteceu com qualquer um de nós, alimentamos erradamente no nosso coração que, bom, Deus esqueceu-se de mim, Deus está ocupado com outros assuntos. Isso não é verdade. Mesmo quando estamos em aflição, mesmo quando estamos no meio de uma tempestade, mesmo quando estamos a afundar depois de uma qualquer experiência extraordinária como a de caminhar sobre as águas, mesmo em situações tão dramáticas como a perda de alguém, como uma situação daquelas mais graves que nós também encontramos ao longo da revelação da palavra, e em todas elas, o Pai está presente. O Senhor Jesus prometeu que estaria connosco todos os dias e que estaria presente na nossa vida todos os dias. A ação e a presença ativa do Espírito Santo é garante de que não há como Deus não estar atento, porque Ele faz morada em nós, Ele habita em nós, Ele faz parte do nosso viver. Nós precisamos de conhecer isso de Deus, precisamos de ter essa compreensão e de vivê-la diariamente.
não só no sentido de que precisamos de auxílio em muitas circunstâncias, e saber que Deus está atento e sabe, muitas vezes, tantas vezes está a permitir porque há um propósito, e creio que este é um exemplo muito claro disso. Certamente ainda iremos refletir sobre isso, mas também é importante para sabermos que no meio às nossas decisões, aos caminhos que a nossa vida leva, levamos o Senhor connosco, e Ele está connosco, Ele está atento ao que nós estamos a pensar, a decidir, a falar. Ele está presente. É algo que nós precisamos de entender muito bem do nosso Deus, e, e saber que o Senhor sempre está atento àquilo que estamos a viver. É um desafio enorme entender e incorporar isso no nosso viver diário. E eu creio que vale a pena mesmo considerarmos seriamente isso no nosso coração e refletirmos sobre essa realidade, que tantas vezes já conhecemos intelectualmente, mas depois no nosso coração e no nosso viver diário acabamos tantas vezes por esquecer. Que o Senhor nos abençoe, na certeza que Ele continua todos os dias perto de nós, em nós, e que este seja um dia muito abençoado na sua presença. Um forte abraço. O Senhor todos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.